E é com muita satisfação que nós estamos recebendo. Vamos receber o pastor Renato, com licença. Como que recebe o profeta, né? O Senhor, nesse lugar. Aleluia. A porta da palavra seja aberta. Glória a Deus. A paz de Cristo a todos. Amém. Poder sentar, queridos. Fico grato pela honra. Esse rapaz gosta de fazer a gente ficar vermelho, né? Povo branco, qualquer coisinha fica vermelho, né? Mas ele só é casado porque a Assembleia de Deus conseguiu uma varoa para ele. Você viu aí? Só está casado porque a Assembleia de Deus produziu a pastora Cássia na vida dele, né? Não tem jeito, ele quer, mas não tem jeito não. Glória a Deus. Querido, para mim é um prazer imenso estar aqui. Reverendo é um amigo, e que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua esposa, a vida desta igreja aqui. Sempre que a gente pode, a gente está aqui, sempre que ele convida, né? Ele demora um pouquinho de convidar, mas a gente vem. Às vezes ele convida, eu não posso vir também, então fica assim, né? Mas bom é estar aqui. Gostaria de, antes de trazer a palavra, pedir a esta igreja a oração. Os irmãos sabem que a gente está atuando na área legislativa aqui na cidade de Eunápolis e não é muito fácil. A gente tem alguns desafios, a gente enfrenta alguns desafios, mas com as orações dos irmãos, as intercessões, o apoio de vocês, a gente consegue ir um pouco mais à frente e continua fazendo o trabalho do Senhor. Então que Deus abençoe essa igreja e sempre que puder, ora por mim, tá bom? Não lembrando do nome, ora pelo menos por esse galego aqui do cabelo arrepiado, porque Jesus sabe quem é. E louvo a Deus pela vida do reverendo, da sua digníssima esposa, da pastora Cássia, da sua filhinha, que Deus abençoe vocês. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração aqui essa noite. Amém? Louvo a Deus pela vida do Tiago. Tiago é um rapaz abençoado, sempre vem aqui também trazer uma palavra de Deus, que Deus continue abençoando. E aí eu chamei ele para poder vir me ajudar. Eu falei, pô, estou com as pernas tremendo hoje. Estou nervoso, eu vou ir lá, não é, vou entrar, dentro tá quadrangular, então a perna vai tremer um pouquinho. O pessoal lá é mais moderno. A gente ainda dá oportunidade aos grupos, né? E eles não dão mais, então vai lá me ajudar. E ele está aqui comigo, glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra bastante conhecida. A palavra de hoje está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 4. Uma passagem bem conhecida. Eu estou ministrando uma série de mensagens ali na igreja, e essa série de mensagens que estou ministrando fala justamente sobre pessoas improváveis, gente que foi usada por Deus, que não estava na lista dos homens, mas estava na lista de Deus. E Deus usou essas pessoas para fazer diferença no seu tempo. Se você encontrou, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, segundo livro, capítulo 5, verso 1 até o verso 4, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói vitorioso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã foi e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Queridos, o texto que acabamos de ler, ele nos fala de um momento em que a nação de Israel estava sob o domínio dos sírios. Geralmente a nação de Israel
cometia alguns erros, alguns pecados, e por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, eles eram entregues nas mãos dos seus inimigos. Deus permitia que os inimigos se fortalecessem diante deles. E a gente percebe que Israel ficava fraco espiritualmente e perdia para os seus inimigos. E a Bíblia diz que uma certa feita, o Naamã, que era um comandante, um general do exército da Síria, ele venceu algumas batalhas com relação à nação de Israel. E em uma dessas batalhas que ele venceu, eles usavam fazer o chamado de despojo. Sequestravam, uma espécie de sequestro, de prender pessoas e levar para as suas nações. Então essas pessoas que eram presas, capturadas vivas, elas eram levadas para o serviço escravo. Geralmente elas iam trabalhar nas casas dos comandantes, dos mais ricos, ali, dos soldados, que levavam como forma de troféu, de triunfo pela vitória. Às vezes a mão de obra também ia para o campo e assim por diante. E o texto diz que ele levou cativo uma menina, e essa menina estava a serviço na sua casa. Ela era israelita, mas ela foi levada para a casa de Naamã para trabalhar em sua casa, para prestar esse serviço. Então ela era uma serva. A expressão serva aqui equivale também à mesma ideia de escrava. É uma escrava na casa de Naamã. E o texto não deixa muitos detalhes, por exemplo, se a família dela estava viva, sob que condição ela foi levada, se houve a morte dos pais, se foi só separada dos pais, para onde os pais foram. O texto não traz também, por exemplo, o nome dessa menina, qual era o nome dela. E, enfim, ela estava fora da sua pátria, fora da sua casa, era uma escrava numa terra distante, longe do seu Deus, longe da sua nação, longe de tudo que era o habitar normal, natural da sua vida. Alguém anônimo que foi usada por Deus de forma poderosa. E até os dias de hoje nós ouvimos várias pregações sobre a serva de Naamã, e a expressão é usada como serva de Naamã justamente por não sabermos o nome dessa menina. Mas ela é de uma relevância tão importante, ela é tão, apesar de não ter o nome, de não ter muitos versículos da Bíblia falando sobre ela, nem um capítulo inteiro da Bíblia falando sobre ela, mas o texto, pouco que o escrivão aqui deu destaque, ele falou que essa serva foi a peça fundamental, o instrumento fundamental para que Naamã recebesse a cura tão importante da parte de Deus, para que ele conhecesse o Senhor, o Deus de Israel. E eu quero dizer à igreja do Senhor que nós somos instrumentos de Deus para este mundo que está doente, para esta humanidade que está em decadência. Nós somos instrumentos do Senhor. E eu já começo ministrando ao seu coração dizendo que nós não precisamos ser alguém famoso, ser alguém que tem renome, conhecido. O nosso nome precisa estar em todas as páginas da cidade. Nós precisamos ser instrumento de Deus, instrumento de Deus para levar cura, para levar as boas novas dos céus. Estamos começando um ano aqui, e esse ano que está começando, é importante que você saiba disso, que você é um instrumento dos céus, para ser usado para pessoas que estão precisando de um milagre da parte do Senhor. E para você ser esse instrumento, para que você possa ser esse instrumento de Deus, você precisa primeiro ser uma bênção aonde você estiver. Não precisa estar no lugar certo, no lugar determinado. A gente diz assim, não, eu preciso estar na hora certa, no tempo certo, no lugar certo, no momento certo. Não, você precisa estar aonde você está, e lá você vai ser usado por Deus. Eu não posso dizer que essa menina estava no lugar certo. Essa menina estava longe de casa, escrava, prestando serviço a um general que levou ela cativa. Ele que venceu a guerra contra o seu país. Então eu não posso dizer que ela estava no lugar certo do ponto de vista geograficamente falando, mas ela estava num lugar em que ela aproveitou da oportunidade para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então ela foi uma bênção de
Deus aonde ela estava. Por exemplo, você às vezes pode estar doente, enfermo. Eu não vou dizer que você está no lugar certo, mas aí você está numa fila no hospital e você encontra alguém precisando de Deus ali. Você é um instrumento de Deus para aquela pessoa. Deus vai entender? Às vezes você está na fila do banco para pagar uma dívida. Eu não vou dizer que você está no lugar certo, né? Tudo que você queria não está ali, mas aonde você está, você pode ser uma bênção de Deus para a vida das pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando contigo essa noite? Então Deus está falando ao meu coração que você precisa ser uma bênção aonde você está. Você pode até estar onde você não gostaria de estar, né? Num trabalho ruim, num trabalho difícil, num trabalho escravo, né? Num trabalho com muita dificuldade, passando vários problemas, o carro não estava melhor, o ano não começou tão bem como você esperava, e você está num lugar que você não gostaria de estar, mas mesmo assim isso não impede que você seja uma bênção de Deus para a vida das outras pessoas. Você pode ser uma bênção de Deus. Olha que a Bíblia diz que aonde eu pisar a planta dos meus pés será meu. É a palavra do Senhor que diz isso. Onde vocês pisarem a planta dos pés, então eu vos darei. O Senhor disse para Abraão: ser tu uma bênção. Deus vos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares das regiões celestiais. Paulo foi uma bênção na cadeia, estava preso, mas ele não deixava as cadeias dominar ele. É tanto que ele não dizia que ele era preso de Roma, ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo. Você pode não estar no lugar que gostaria, mas aonde você estiver, seja uma bênção da parte do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Veja quantas cartas que são chamadas as epístolas da prisão. Paulo escreveu aonde? Preso. Alguém poderia dizer era o lugar que ele deveria estar, que ele merecia estar? Não. Mas aonde ele estava, ele conseguia ser uma bênção de Deus. Ele conseguiu ser uma bênção de Deus, por exemplo, na vida de Filemon, né? Na vida daquele Onésimo e o escravo Fujão. Aquele pessoal todo ali causou dano a Filemon, mas aí Paulo estava lá na cadeia, preso, mas ele conseguiu ser uma bênção. Ele estava sendo preso, prisioneiro dentro de um navio, sendo levado para Roma. O navio veio afundar, mas ele ali tornou-se uma bênção na vida daquelas pessoas. Então é isso que você pode ser, como essa moça foi uma bênção na vida de Naamã. Ela era uma escrava, longe do seu pai, longe da sua mãe, longe dos seus irmãos, longe do local do culto, longe da presença do seu Deus, a ir a Jerusalém, realizar um culto, realizar algo para o Senhor, mas ela estava sendo uma bênção fora da sua pátria, mesmo assim, fora da sua terra, ela estava sendo uma bênção, porque você pode ser um instrumento da parte de Deus. Você pode dizer amém aqui esta noite? Glória ao nome do Senhor. Você também precisa ser um instrumento de Deus a partir de não deixar ser abalado pelas decepções da vida. Pessoas que querem ser instrumento de cura precisam primeiro curar suas próprias feridas, porque há pessoas que elas não conseguem ser uma bênção no lugar que está, porque elas não conseguem entender as decepções da vida, que a gente passa por elas. Essa menina, eu disse a vocês, ela era o quê? Uma prisioneira. Ela poderia ter todas as razões do mundo para viver amargurada, para dizer assim: eu quero mais que o meu patrão se dane, né? Eu quero mais que o meu patrão morra com essa leva. Foi ele que venceu meu país, foi ele que venceu minha terra, foi ele que venceu minha nação. Ela poderia desejar, dizer: eu tenho razões para desejar o mal para ele, eu quero que ele, né, se dê mal. Mas ela estava ali cheia de motivações e de razões para ser uma pessoa azeda, longe do pai, longe da mãe, longe do culto, longe de tudo que ela poderia estar. Mas ela escolheu ser uma bênção, porque ela estava curada no seu coração. E ela disse: se ele estivesse diante do homem de Deus, da pessoa certa, ele poderia ser curado. Ele consegue receber essa cura, ele vai receber essa bênção, porque ela estava decidida a não deixar as decepções atrapalhar a sua vida. Eu sei que você sofre, eu sei que você passa por momentos difíceis, eu sei que você passa
passa por decepções, eu sei que você passa por desemprego, por enfermidade, você passa por calúnios, pelos problemas dessa vida, por tantas coisas que dão errado na vida da gente no nosso dia a dia, mas você não pode deixar essas coisas te abater. Você precisa olhar para frente e ser uma bênção de Deus na vida das pessoas, até para aquelas pessoas que nos fazem mal, pastor, sim, até para aquelas pessoas que nos desejam mal, até aquelas pessoas que nos fizeram o mal, a gente estende a mão e declara uma bênção de Deus, porque Ele é maior, Ele está na minha vida e está na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Porque há pessoas que já estão vivendo uma vida azeda, né? Lembrando do passado, lembrando das coisas que já passaram, não sei quantos anos atrás. Elas ficam se recordando. O pastor Cláudio Duarte conta uma experiência que ele foi aconselhar um casal, e aí a mulher diz assim: ah, pastor, eu tenho raiva dele, pastor, porque ele não me deu quitute. Muita gente crê que é quitute, mas né? Balançado. Vamos dizer que é a mesma salame de hoje, quase, né? Só que ela é enlatada, né? Para tentar explicar para vocês. Parecido, né? E aí ele disse assim: mas quando foi que ele negou o quitute? Ah, pastor, foi quando eu estava grávida. A mulher falou para o pastor: estava grávida? É. E é grávida desse menino, quando mostrou o menino em 17 anos. Há 17 anos atrás ele tinha negado o quitute para ela, e ela lembrava 17 anos depois. Há pessoas que não conseguem ser uma bênção, não conseguem ser um instrumento, porque estão apegadas ao passado, ao mal que sofreu na vida. Irmãos, eu sei que sofrer é ruim, ninguém é maluco, você que gosta de sofrer, né? Alguém falar mal de você, alguém criticar você, alguém expor você. Para o reverendo aqui que lida com rede social, com mídia, né? Já foi criticado na cidade. Para mim que lida com isso, já foi criticado na cidade, você fica amargurado quando você recebe aquela informação que a pessoa fez uma crítica injusta, uma calúnia, uma maldade com você, mas aí você ainda ora por aquela pessoa. Senhor, abençoa aquele indivíduo, Senhor, abençoa aquela pessoa, né? Tem misericórdia dele e ora para ele ser abençoado, ora para aquela pessoa ser bênção de Deus. Essa menina está fazendo isso, ela está orando aqui, ela está pedindo, dando um conselho para o seu algoz, aquele homem que tinha lhe trazido sofrimento para a sua pátria, para a sua nação, aquele homem que tinha causado dano para a sua família. Ela está dizendo: olha, se ele for, ele vai ser curado. Peraí, mas ele ser curado, e ele ia vencer outras guerras, ele ia continuar sendo um general poderoso. E ela está desejando que ele seja curado. Ela não está preocupada com os problemas que poderiam causar, porque ela está resolvida, ela está curada. Quer ser instrumento de Deus? Receba a cura de Deus aqui agora, em nome de Jesus, para curar a vida de outras pessoas. Glória ao nome de Jesus. Veja que ela vai dizer assim: um dia ela disse à sua senhora: se o meu Senhor estiver diante do homem de Deus, ele vai ser curado. Então ela acreditou e foi uma bênção. Mas nós também aprendemos aqui, querido, que Deus usa pessoas simples. Eu disse isso no início. Deus usa pessoas simples. Deus não precisa de gente famosa, de estrela, de nada. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus pegou sempre pessoas, às vezes anônimas. Olha o que diz Paulo, a carta aos Coríntios. Ele diz assim: Deus pega as coisas vis, desprezíveis, que não são, para confundir as que são. Deus vai pegar pessoas simples, gente anônima, e Ele vai usar e vai exaltar o nome dEle através da sua vida. Você crê nisso? Então, por que você não desperta para isso? Quem é essa menina? Serva. Qual o nome dela? Família, linhagem. Qual a fama? É alguém simples, alguém que está anônimo no texto. Ela é a única na Bíblia? Não, existem outras pessoas também anônimas, ou existem até outras pessoas que você conhece o nome, mas nem conhece as origens, não conhece a fama, não conhece nada que antecedesse essa pessoa, porque Deus usa pessoas improváveis, pessoas que não estão na lista dos homens,
Deus simplesmente quer alguém que esteja disponível a ser usado na obra dele, alguém que está disposto a ser usado na obra dele. Agora, se você não se coloca à disposição, você não tem como receber isso que Deus está querendo através da sua vida. Deus quer te usar como instrumento, pessoas anônimas, pessoas simples, pessoas que alguém olha e não dá nem o devido valor, o devido valor que você tem, mas Deus olha para você e enxerga um talento, algo poderoso, um instrumento na mão dele para esta sociedade. Pessoas que talvez alguém diga: de onde vem? De onde surgiu? Quem era ele? De onde é essa pessoa? Não importa, você é do céu. Jesus te chamou, te escolheu, escreveu o seu nome no livro da vida, e você é uma bênção na obra do Senhor Jesus Cristo. Profetiza para alguém pelo teu lado: você é especial. Diga para ele: você é especial na obra do Senhor, você é especial no reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Você olha e fala: rei Davi, rei Davi, rei Davi, né? Davi, o cara mais famoso que tem na Bíblia. Mas quem era Davi? Quem era Davi? O menor, cuidando das ovelhas do pai. No dia do almoço lá do churrasco, que foram fazer da carne de Jessé, nem em casa estava para participar do churrasco. Ninguém mandou chamar ele. Fizeram churrasco, e o profeta: é de paz a sua vida, de paz. Vim aqui almoçar com vocês, fazer um sacrifício para você. Mas o que é que o senhor vai fazer? Deus me falou que na sua família tem um rei. Na minha família, passa seus filhos aqui. Cadê o menino? O menino era filho, não? Por que não estava no meio? Mas não foi chamado. Quando passou os 7, aí o profeta diz assim: acabou? Não tem mais ninguém não? Porque nenhum desses aqui foi aprovado. Tem o menor, né? Tem o menor. Então vai chamar. Porque a gente não vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Aleluia. Deu para entender? Aleluia. Então você pode ser uma bênção de Deus, instrumento de Deus. Aí Davi sai de lá do campo, chega em casa, é ungido a rei. E aí Davi começa aonde? Já sendo rei? Não. O rei lá fica meio atribulado com o espírito mau. E aí o rei está meio atribulado. Alguém disse: tem um jeito de curar esse rapaz aí, esse rei. Como é que cura? Eu acho que é bom chamar um músico. Vamos chamar um músico. E quem é o músico? Olha, Jessé tem um menino que sabe tocar instrumento. Traz para o palácio e coloca ele para tocar para o rei. Aí o que faz? Leva Davi para o palácio, não para ser rei, mas para aprender a ser rei. Deu para entender? Para ser treinado. Aleluia. Ele não estava no lugar certo ainda, mas estava aprendendo o que Deus queria que ele aprendesse. Deu para entender? Estava aproveitando as oportunidades que Deus estava dando. Ele sabia agora como é que o rei fazia reunião, como é que o rei conversava, como é que o rei se vestia, como é que o rei ia para a guerra, como é que o rei administrava. Mas ele não era rei, ele só era um músico que ajudava o rei. Daqui a pouco se tornou soldado que ajudava o rei, daqui a pouco se tornou um general que ajudava o rei, daqui a pouco se tornou o rei. Então aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Seja um instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Larga essa vida de amargura, de ficar de calandu, sendo vítima, um vitimismo terrível. Não, levanta a sua cabeça, seja forte e abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que essa menina tem aqui para ser um instrumento? Ela tem uma palavra de esperança. E eu lhe pergunto: qual é a palavra que você tem produzido na sua boca? Palavra de esperança ou palavra de desânimo, né? Porque tem gente que vai contar um problema para eles contam um problema pior para a gente. Parece que é uma competição de quem está mais iluminado. Menino, estou passando um problema com uma dor aqui assim do lado. Aí diz: meu Deus, isso aí não é nada. A dor aqui está sentindo é eu. Eu não sei nem como é que eu estou em pé. Menino, eu estou passando um aperto financeiro. Isso aperto não é nada, aperto é o que eu estou passando. Eu estou devendo tudo. Você tem uma palavra de esperança?
O Naamã está doente. Não conheço nada. Doente é os leprosos que eu conheço. Ela disse: se ele se encontrar com o homem de Deus que tem lá em Israel, ele vai ser curado. Palavra de esperança para essa sociedade que está precisando de uma palavra de Deus, para esse seu familiar que está precisando de uma palavra de Deus. Deu para entender? Você precisa ser boca de Deus, palavra de Deus, palavra de esperança. Que aí você só vai contar suas derrotas. Ah, ele é bom, ele está na fartura, né? Ele é general. Eu estou aqui escravo, não precisa só ficar se lamentando o vitimismo. E coitadinha de mim. Não, ela não está muito ligando para isso. É uma menina que está resolvida, tem convicção do Deus que ela servia. Ela disse: se ele estivesse diante do meu Senhor, o meu Deus pode curar ele. Então ela estava distante da sua pátria, mas Deus continuava sendo o seu Deus. Então ela tinha uma palavra de esperança, porque ela não estava contando as suas derrotas, mas contando o Deus que dá vitória, o Deus que faz, o Deus que abençoa. Então esta noite, nos seus lábios há uma palavra de Deus para você liberar para alguém aqui hoje. Você vai liberar para alguém que está no seu lado e vai liberar na sua casa. Comece a dizer: há uma palavra de vida, há uma cura, há um milagre, há uma bênção, há um poder, há uma restauração de Deus, há uma vitória da parte do Senhor. Se você crê nisso, meu querido, então tome posse em nome de Jesus e libere uma palavra profética da parte do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi, por exemplo, o pastor ali no bairro de Cuiabá, uma gravação antiga ele pregando, e na gravação ele disse que o João Figueiredo, né, que foi presidente do Brasil, convidou os líderes religiosos, os pastores, para fazer uma visita ao palácio. E aí quando chegaram lá, o João estava doente. E o pastor contando isso no testemunho dele lá na fita, naquela fitinha aí dela, e ele contando. E quando os pastores chegou lá, os pastores começou a rasgar seda, né? João para lá, João para cá. Aí o presidente falou assim: gente, eu estou muito agradecido com as palavras bonitas de vocês, mas o que eu espero ouvir de vocês é uma palavra de esperança. Todo mundo assustou assim: eu chamei vocês porque eu tenho uma necessidade espiritual e eu espero ouvir uma palavra de Deus. É isso que essa sociedade está esperando de nós: uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Rasgar seda, já tem muita gente que rasga seda por aí. Aplausos, tem muita gente que é chamada e paga para isso. Você é chamado para profetizar para essa nação, profetizar para essa cidade, para ter uma palavra de esperança para quem está definhando, para quem está morrendo. Naamã estava morrendo. Se você não tem ideia, meu querido, a lepra, ela consome o corpo das pessoas. Essas questões de unha, dedo, orelhas, lábios, isso vai sendo comido. A pessoa vai sendo devorada viva. Por exemplo, aqui nós temos um tipo de lepra muito conhecido no Brasil, chamado de hanseníase, que ela começa a atrofiar os nervos das pessoas. As pessoas começam a arrancar. Se não houver um tratamento rápido para contê-la, as pessoas chegam a morrer por causa da hanseníase. É uma enfermidade, né, sob contenção no Brasil, as pessoas sob controle, na verdade. Então essas pessoas, elas quando descobrem a hanseníase, ela procura imediatamente, né, começa a fazer o tratamento. Se não me engano, entre um prazo de 20 dias já para de ser contagiosa, e aí a pessoa faz um tratamento de 6 meses, se não me engano, tomando os comprimidos, remédios constantes para poder combater. Mas naquela época não tinha nada disso. O texto diz assim muito bem claro que ele era general, mas porém ele era leproso. A lepra consome as unhas, consome essa parte, como eu disse, orelhas, os lábios. Ela vai comendo tudo, as partes mais, né, as partes mais cartilagens do corpo, ela vai consumindo, atrofiando a pessoa. Esse homem estava talvez desesperado. Veja que ele está disposto a tudo, a pagar o profeta. Ele vai ao rei, e o rei manda ele ao outro rei de Israel. Ele é um homem cheio de crenças, talvez até crenças equivocadas, mas é um homem cheio de vontade de ser
ser curada. E essa menina estava na sua casa, presa, mas ela libera uma palavra de esperança para ele. Ela conta para sua patroa, para sua senhora, dizendo: olha, se ele se apresentar diante do homem de Deus. Só que ele confundiu, ele achou que o homem de Deus era o rei de Israel, e ele vai buscar uma esperança no rei de Israel de forma equivocada. E assim tem muita gente pensando que a esperança do Brasil, a esperança do mundo está nos homens. Não, a esperança da humanidade está em Deus. Deus é a esperança dessa cidade, é a esperança desse país, é a esperança de cada homem, de cada pessoa que está neste culto. Então você, como igreja de Deus, comece a liberar uma palavra de Deus para este mundo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus voltará para buscar a sua igreja. É este evangelho que nós precisamos pregar. Se você crê nisso, meu querido, recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar esta reflexão dizendo a você que se você quer ser um instrumento de Deus, você precisa crer no poder de Deus. Porque não tem como eu ser instrumento para as pessoas, só liberar uma palavra de esperança se eu não creio nessa esperança. Essa Bíblia diz assim: se ele, ela coloca em dúvida se ele vai, mas ela não coloca em dúvida se Deus vai fazer. Ela diz: se ele se apresentar, há uma condição aqui, vamos dizer assim, uma condicional. Se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, ela não está dizendo que ele é obrigado a ir, ela está colocando a vontade dele é soberana, ele é o general da nação, ele pode querer ir ou não. Agora ela diz assim: se ele estivesse diante do homem de Deus, ele seria curado. Ou seja, só basta ou só depende dele. Ela não duvida que Deus pode fazer, ela não coloca em dúvida o Deus que ela serve, o Deus que ela crê. E ela diz: ele pode. Quem está me entendendo? Amém. Deus pode fazer. Ela crê no poder de Deus. E eu quero saber se você crê no poder de Deus. Porque às vezes nós estamos falando Jesus cura, cantamos que Jesus cura, ouvimos pregação que Jesus cura, mas diante do momento que é necessário crer, a gente duvida. A gente põe em dúvida se Deus pode realmente fazer ou não. Aquele moço que era leproso, Marcos capítulo 1, verso de número 40, a Bíblia diz que Jesus estava descendo no monte, e aquele rapaz caiu de joelhos, não se aproximando muito, porque havia uma lei que não permitia ele se aproximar muito. Mantendo a distância, ele cai de joelhos e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele não coloca em dúvida o poder de Deus. Ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele não diz: se eu acho que se o Senhor tivesse o poder, será que o Senhor pode? Aí Jesus olha para ele e diz: se eu quero, eu quero, seja limpo. E ele foi limpo dentro da terra. Ele soube pedir, deu para entender? Ele soube declarar a sua esperança. Ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer um homem limpo. Ele não coloca em dúvida o poder de Deus. Ele simplesmente coloca se era da vontade de Deus fazer ou não. Agora, com relação ao poder de realizar, ele continuava crendo. E é isso que você precisa declarar esta noite. Se o Senhor quiser, é uma coisa. Se o Senhor pode, aí é diferente. Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Ele pode remover essa enfermidade. Ele pode curar esse problema. Ele pode abrir esta porta. Ele pode entrar nesta causa. Ele pode liberar a sentença. Ele pode, aleluia, ressuscitar os mortos. Ele pode, ele tem poder de refazer, de fazer, de tornar vivo, de dar graça, de abrir os olhos, de fazer andar. Ele tem poder, ele pode, e ele vai fazer, porque ele é o Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade, e ele quer curar essa noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Aquele homem que foi diante de Jesus pedir para Jesus curar o seu servo. Ele diz assim: o Senhor é um homem que tem autoridade, eu também tenho.
Eu tenho soldados à minha disposição. Eu digo: fica, vai, vem. E eu tenho o poder de mandar nos meus soldados. E eu sei que o Senhor também tem. Se o Senhor quiser, o Senhor pode liberar uma palavra, sem precisar entrar na minha casa, e o meu criado vai ficar curado. Quem está entendendo a palavra? Amém. Aí Jesus disse: vai, porque será feito conforme você deseja. Naquela época não tinha relógio, mas as pessoas conheciam o tempo, as previsões do horário, 9 hora, baseado no movimento do sol. Que hora o rapaz tinha sido curado, se era meio-dia, 7 da manhã, 8 da tarde, não havia um horário exato, mas dava para ter noção de que hora que ele foi curado. Quando ele chega em casa, ele pergunta assim: cadê o moço? Está sentado? Está se alimentando? Está curado? Aí ele pergunta: que hora que ele foi curado? Aí está a hora assim, mais ou menos pela manhãzinha, logo pela manhã, antes do sol ficar tão quente, né? Tal hora ele foi curado. Ele disse: foi na hora que eu estava tendo um encontro com Jesus. Bateu certinho, foi ele que curou, foi ele que liberou a palavra. Ele acreditou no poder de Deus. Essa menina, ela acredita no poder de Deus, e é isso que ela diz para Naamã. Ela consegue transferir com tanta convicção. Ela não fala como um blefe, ela não fala como uma probabilidade, ela vai e diz com confiança. Ela diz com tanta confiança que a mulher de Naamã acreditou. A mulher de Naamã ficou tão confiante que contou para o Naamã e disse: olha, a escrava disse que lá em Israel tem cura para você. A coisa foi tão confiante que o Naamã contou para o rei: rei, lá em Israel tem cura para o meu problema. O rei lá, o homem lá pode me curar. Aí disse: então vai lá agora. O rei confiou tanto que foi lá e escreveu uma carta: vai para o rei de Israel. Aí quando o rei de Israel viu a carta, disse: atribulou, foi tudo. Ele está querendo briga de novo, porque eu não tenho como curar esse rapaz. Ele está mandando com tanta certeza que eu tenho poder, eu não tenho poder, e agora eu estou mais ou menos aflito. Alguém, veja que esse texto, esse capítulo, eu chamaria o capítulo dos servos, porque é destaque total aos servos. Aqui começa com a serva, depois diz que os servos do palácio avisaram a Eliseu que o rei estava aflito por causa da carta. Aí Eliseu manda o servo dizer ao rei, dizendo: diga para o rei mandar para mim, que aqui a gente resolve o problema. Depois que Naamã chega na porta da tenda onde Eliseu morava, ele manda o servo conversar com Naamã e manda Naamã tomar banho no rio. Vai tomar banho que resolve o seu problema. Quando Naamã se recusa a tomar banho, então os servos aconselham a ele a tomar o banho. Depois que Naamã é curado, Naamã volta, e aí entra a história do servo Geazi, que arrumou um lugar de problema. Então é um monte de servo aqui, anônimos, gente que quase a gente não conhece, mas que foram usados para que este milagre acontecesse. E Deus está dizendo para cada servo que está aqui: você pode ser um instrumento para a glória e para a graça do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se coloca de pé que eu vou orar pela sua vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida aqui hoje? Então, libere essa palavra para alguém que está do teu lado. Que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Espera ele terminar de orar. Diga para ele: Deus vai fazer um milagre na sua vida. Qual é a área que você está precisando de cura? Qual é a área que você está precisando de um milagre da parte de Deus? Deus pode fazer, irmãos. Amém?